importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O que Pedro está falando? Eu sei que vou morrer, mas enquanto eu não morro, eu estou fazendo vocês se recordarem do que eu vivi, do que eu conheço. Eu estou me empenhando nisso. Sei que vocês já sabem, mas estou fazendo o meu trabalho. Segue o texto. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Entendeu por que ele escreveu o Evangelho? Vocês precisam lembrar das coisas, porque nós não seguimos fábulas inventadas. Nós vivemos. Nós estamos falando de coisas que nós fomos testemunhas oculares. E qual foi o evangelho que Pedro escreveu? Quem arrisca? Qual o evangelho, dos 4 evangelhos, qual o evangelho que tem Pedro na retaguarda? É a memória de Pedro. Qual? Quem quer arriscar? Não foi que Pedro escreveu, mas o evangelho é baseado no relato, no testemunho de Pedro. Quem quer arriscar? Só tem 3 chances. Lucas, Marcos, quem quer ficar com Mateus e com João, que assim fica tudo, já que é chute, né? Na verdade é Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Por que a gente sabe que Marcos é o primeiro evangelho? Porque Marcos está contido em Lucas e em Mateus. Ou seja, quando Mateus e Lucas foram escrever o seu evangelho, eles usaram Marcos como fonte. Vocês lembram da matemática? Aqueles desenhos que a gente fazia dos conjuntos? A está contido em B. Lembra? Não é? É mais ou menos isso. Marcos está quase que totalmente escrito novamente no relato de Mateus ou no relato de Lucas. 85% do evangelho de Marcos reaparece nos outros 2 evangelhos. Significa que tanto Lucas como Mateus usaram Marcos. De forma curiosa, Mateus e Lucas têm algumas outras coisas em comum, além do que está em Marcos. Mas eles têm muito mais material exclusivo. Tem coisa que só aparece em Mateus e tem coisa que só aparece em Lucas. Por exemplo, o nascimento de Jesus. O que Marcos fala a respeito do nascimento de Jesus? Marcos fala nada. Fala nada. O que Lucas conta? Algumas coisas. Conta a anunciação, que o anjo Gabriel aparece para Maria, mas Mateus conta que quem tem o sonho é José. Em Lucas, quem aparece lá para adorar, parece que são os pastores. Mateus não fala nada de pastor. Mateus vai falar dos magos ou dos sábios que vieram do Oriente. Para fazer o presépio, a gente tem que misturar os 2 evangelhos, porque um conta uma história e outro conta outra. Os personagens da natividade são diferentes nos 2 evangelhos. A versão de Lucas é feminina, a fonte é Maria. A versão de Mateus, como judeu, e o judeu daquela época não aceitava depoimento de mulher em juízo. Podia ter 10 mulheres testemunhando contra um homem, a palavra dele valia mais que as 10. Infelizmente, naquela mentalidade daquela época, Mateus conta a narrativa a partir da perspectiva de José.
Então, os evangelhos têm essas características. Mas por que a gente acredita que o primeiro evangelho é o de Marcos e ele tem a pena de Pedro? É Pedro que está ali como a fonte. Bom, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos ao evangelho de Marcos. Como eu disse, hoje é uma aula, né? A gente está aqui pensando. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 45. Pode ser um pouquinho mais para frente. 47. Marcos 6, 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, ou talvez seus covardes, né? Não sei. Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. E aí, está faltando alguma coisa nessa história? O que está faltando aqui em Marcos? Ué, Pedro não andou em cima da água? Mas por que aqui Marcos não conta? Esquisito, né? É porque Marcos não gostava de Pedro. E sempre que Pedro se dá bem na história, Marcos não conta. Eu acho que é isso. Vamos para frente. Capítulo 8, verso 27. Jesus e os discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Está faltando alguma coisa? Hein? Está faltando muita coisa aí, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E digo mais, dou para você a chave. O que você ligar, está ligado. O que você desligar, está desligado. E Pedro, não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. E por que Marcos não colocou estas palavras tão elogiosas acerca de Pedro? Sabe por quê? Porque quem está contando a história é Pedro. E todo homem de Deus, que é verdadeiramente homem de Deus, é humilde. Por isso esses caras que vêm contando vantagem, contando milagre, contando história, devem estar com algum problema. Porque os verdadeiros homens de Deus dão glória a Deus e não a si mesmos. Por isso que os biblistas acreditam que a fonte do evangelista Marcos é o próprio Pedro. Porque sempre que Pedro tem algo de destaque, em Marcos ele é minimizado. Enquanto que Lucas e Mateus preservam, principalmente Mateus, preserva a história completa. Mateus não teve pudor, digamos assim, ou temor, né, para omitir, não viu necessidade de omitir o que Jesus disse para Pedro, ou que Pedro andou sobre as águas.
Mateus não teve dificuldade de fazer menção de que Pedro tinha um papel de destaque, mas Marcos, amando de Pedro, diminuía a ação do apóstolo. Mais ou menos o espírito que houve em João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. O evangelho era para contar a história de Jesus e não a história de Pedro. Pedro queria que as pessoas guardassem, lembrassem, soubessem das coisas das quais ele fora testemunha ocular. É assim que nasce o evangelho de Marcos. Pedro não quer que as pessoas esqueçam. Pedro não quer que a história se perca. Pedro não quer que a história se corrompa. Pedro não quer que quem conte um conto aumente um ponto e que as coisas fiquem confusas. Então ele chama Marcos e fala: Marcos, vamos escrever, porque eu estou ficando velho e daqui a pouco eu vou partir e é melhor esse negócio ficar escrito. Depois você tira a xerox, manda por e-mail, põe no Facebook, divulga para todo mundo, mas vamos escrever. Não era tão fácil naquela época conseguir pergaminho, couro de animal, escrever palavra por palavra à mão. Era caro escrever um evangelho, era difícil escrever um evangelho, copiar os evangelhos e mandar para outros lugares, conseguir papiro. Hoje a gente acha papel em todo canto, mas naquela época tudo era muito difícil, mas a causa era necessária. O evangelho não pode ser apenas transmitido de maneira oral, o evangelho tem que ser preservado, porque vocês sabem qual era a maior ameaça ao evangelho? Os evangelhos foram escritos principalmente por causa das ameaças internas. Pessoas torciam e confundiam os crentes. Vocês já repararam que nas epístolas quase todas se referem a falsos mestres? Já repararam isso? Quase todas as epístolas advertem sobre falsos mestres. Judas começa a sua epístola dizendo assim: olha, eu queria falar com vocês acerca da salvação, mas tem um problema que está me preocupando tanto, uns picareta que estão por aí ensinando um monte de coisa errada, que eu vou falar para vocês acerca deles. E desce a ripa nos falsos mestres. João escreve a sua carta dizendo: eu vi, eu apalpei, eu ouvi o verbo da vida, e sobre essas coisas eu escrevo, porque é o seguinte, gente, o espírito do anticristo já está no mundo, e tem gente aí dizendo que Jesus não veio em carne. Era uma heresia do docetismo grego, que se Jesus era Deus, não podia ter corpo. Se ele tinha corpo, ele não podia ser divino. Então ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne. Aí o pessoal hoje vai expulsar demônio, né? Não entende por quê, chega lá para o endemoniado: confessa aí que Jesus veio em carne. Jesus veio em carne, amém, está liberto. Isso é bobagem, irmão. Não confunde as coisas, não. É que naquela época havia uma heresia, negando a encarnação de Jesus. Diziam que Jesus era apenas uma aparição. Parecia ter corpo, mas não tinha corpo. Por isso que na primeira epístola João fala: eu vi, eu ouvi e eu apalpei o verbo da vida. Era uma heresia gnóstica. Outros diziam que Jesus não era divino, mas quando ele foi batizado no Espírito Santo, a pomba pousou sobre ele e ali ele foi divinizado. E quando ele morreu, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste?, o divino, a divindade saiu dele. As heresias já existiam naqueles dias, misturando filosofia grega, paganismo, judaísmo, sincretismo, misticismo. Vocês acham que as heresias são novas? As heresias são velhas. O diabo, desde cedo, corrompe a palavra de Deus. Décadas depois de Jesus partir, já tinha gente corrompendo o evangelho.
Daí a necessidade de Paulo escrever as epístolas, João escrever as epístolas, Pedro escrever, Judas escrever e os evangelhos serem escritos. Tiago não estava tão preocupado com heresia, mas aí já é outro assunto, o nosso tema não é Tiago. Mas quase todo o Novo Testamento está focado no combate às heresias, até mesmo a epístola aos Hebreus, procurando convencer judeus que tinham crido em Jesus, mas estavam voltando para o judaísmo. Então, o Novo Testamento é escrito para preservar aquilo que Paulo vai chamar de sã doutrina. E o testemunho dos apóstolos é fundamental. Por quê? Porque eles foram os únicos que viram e ouviram o que Jesus fez. Por isso que Pedro fala, eu fui testemunha ocular. Por isso que nós, batistas, preferimos reservar o título apóstolo apenas para quem foi testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Porque depois que Judas traiu Jesus e morreu, não sabemos se ele enforcou-se ou se ele precipitou-se de um barranco abaixo, porque cada evangelho dá uma versão diferente. O importante é que ele morreu. Como a gente não sabe se ele se suicidou na corda ou se ele se jogou, a gente brinca que ele se suicidou-se. Então ele se enforcou, a corda quebrou, ele rolou o barranco abaixo e pronto. Então ele morreu de morte morrida com morte matado. Os evangelhos não têm acordo sobre isso. Eu estou aqui dando uma aula hoje. Há duas versões para a morte de Judas. O importante é que ele morreu. Bom, mas precisava completar o 12º. E aí eles pensaram, quem? Quem vai completar o colégio apostólico? E qual foi o pensamento deles, escrito em Atos capítulo 1? Alguém que, como nós, tem andado com Jesus desde o princípio lá da Galileia e tenha sido testemunha da sua ressurreição. Então, para ser apóstolo, no sentido bíblico, tem que ser testemunha da encarnação, do ministério e da ressurreição de Jesus. A exceção é Paulo, que ele mesmo diz, eu sou como um aborto, nascido fora do tempo, mas eu também sou testemunha da ressurreição, porque eu vi o Senhor, ele me apareceu no caminho de Damasco. Daí, meus irmãos, quem quer se chamar apóstolo hoje, pode se chamar, não tem problema, mas no estrito sentido bíblico, só merece esse título quem foi testemunha ocular. Por quê? Porque é a única forma de ter uma palavra de autoridade. Hoje os apóstolos dizem que são apóstolos porque eles têm palavra de autoridade. Mas baseada em quê? Numa profecia, que diz que ele é apóstolo? Numa visão? Numa autoproclamação? Numa prebenda que ele paga para o outro, que vai pôr a mão nele para fazer ele apóstolo? Espero que não tenha nenhum aqui hoje me ouvindo na internet. Porque dizem por aí que tem que pagar 20 mil para ser apóstolo no Brasil. Não é? Mas já deve ter alguns fazendo mais barato. De qualquer maneira, de onde vem a autoridade desses apóstolos de hoje? Eu não sei. Dos apóstolos da Bíblia venha do fato de eles serem testemunhas oculares e auriculares da vida e obra de Jesus Cristo. Compreenderam a diferença? Então, por trás de todo o Evangelho existe um apóstolo. Por trás de Marcos está Pedro. Mateus é um dos 12. Levi, o publicano, que depois teve seu nome mudado para Mateus. João é o discípulo amado, você pode ler aí depois nessas folhas que foram distribuídas. João é o discípulo amado. João é parte daquele colégio mais chegado de Jesus. Pedro e os dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João.
João é aquele que sabia até quantas batidas dava o coração de Jesus por minuto, porque no dia da ceia ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. E ele foi o único que conseguiu arrancar de Jesus a informação: quem é o traidor? Aí Jesus falou para João: aquele a quem eu der o bocado. Jesus molha o pão no prato, vinho, dá para Judas, e aí o diabo entra em Judas e Judas vai embora. João sabia quem era o traidor. Não estava entendendo muito não, mas para ele Jesus contou. Era o discípulo chegado, era o discípulo amado, era um discípulo tratado de forma diferente. E o Evangelho de Lucas? Quem é o apóstolo que está ali, ladeado com Lucas, supervisionando, ou então, de certa maneira, dando autoridade a Lucas? É o apóstolo Paulo, de quem Lucas foi companheiro de viagem durante muito tempo. É claro que Lucas tem uma fonte interessante. Vamos ler o começo do Evangelho de Lucas, que aí você vai entender. Como Lucas não tinha um apóstolo dentro do colégio dos 12 originais, vamos chamar assim, Lucas trabalhou de uma forma diferente. Capítulo 1. E aqui nós temos uma informação curiosa. Lucas capítulo 1, verso 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Presta atenção no que está aí. Muitos outros já se dedicaram a escrever. Significa que além de Marcos, além de Mateus, que Lucas não havia lido ainda, além de uma outra fonte que nós chamamos de Kelly, ou em alemão significa fonte mesmo, né? Outras pessoas haviam escrito. Lucas vai consultar fontes. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. E de onde vinham esses relatos? Transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ou seja, eram pessoas que haviam sido comissionadas para proclamar o Evangelho. Então, nos dias que Lucas resolveu escrever, circulavam textos parciais acerca daquilo que Jesus havia feito. O que ele faz então? Ele é um historiador. Verso 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado. O que Lucas faz? Pega coisas que são entrecortadas, depoimentos, textos, histórias, faz uma pesquisa, depura, verifica o conteúdo e resolve fazer um relato ordenado, organizado. É assim que nasce o Evangelho de Lucas. Estava na Bíblia, né? Você nunca leu. Curioso, né? Você já leu, mas não tinha pensado a respeito. É por isso que eu sou professor, porque eu tenho a obrigação de pensar. E a minha alegria é compartilhar. Amém. São coisas simples. Às vezes a gente pensa que está descobrindo a roda, não tem nada de difícil no Evangelho. As coisas estão aí. É que a gente não costuma ler com esses olhos. O que eu quero mostrar para vocês é que ler a Bíblia exige uma certa astúcia, habilidade, que a gente só adquire estudando, treinando. Você pode ler a Bíblia toda, todo ano, e não entender a Bíblia, se você não aprender como ler a Bíblia.
Por isso, matricule-se no seminário, vai fazer bem para você. E espero que os professores também ajudem os alunos a, de fato, aprenderem a Bíblia. A gente estuda muita coisa, filosofia, sociologia, antropologia e um monte de gia, né? E, às vezes, na Bíblia, a gente deixa a desejar. Nós precisamos mais de Bíblia. Compre as minhas revistinhas, vocês vão gostar. E é da Lerban, eu não ganho mais nada com ele. Já ganhei, agora não ganho mais, não. Lucas escreve um relato assim, só para ajudar. Vamos ver o começo de Atos, e você vai entender que para Lucas a história continua na sequência do ministério dos discípulos, ou dos apóstolos. Atos capítulo 1, é o prólogo também. Em meu livro anterior, o anterior é o Evangelho, naturalmente, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, o primeiro livro é o Evangelho, de tudo que Jesus havia começado a fazer. Por quê? Porque quando ele deu o Espírito Santo, ele continuou a fazer, mas continuou a fazer através dos apóstolos. É por isso que existem os Atos dos Apóstolos. Vai contar a história da evangelização de Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. É Jesus fazendo com que o Evangelho se propague através da pregação dos apóstolos no poder do Espírito Santo. Lucas também é testemunha de Atos. Só de curiosidade, vou mostrar para vocês. No capítulo 16, só para mostrar para vocês que Lucas andava com Paulo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, verso 6. Mais uma sutileza. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Quem percebeu o que aconteceu nesse texto? Diga aí, cantor. Lucas entrou no time, não é? Antes ele dizia eles, eles, eles. Terceira pessoa do plural. E o texto termina na primeira pessoa do plural. Preparamo-nos e seguimos viagem. A partir daí, Lucas passa a viajar juntamente com Paulo. Lá na segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer: todos me deixaram, só Lucas está comigo. Né? Entenderam? Lucas andava com Paulo. Por isso a autoridade apostólica por trás de Lucas é Paulo, mas Lucas faz um trabalho diferenciado, faz o trabalho de um historiador. Ele historia a vida e obra de Jesus e, na sequência, historia também os primeiros fatos da igreja primitiva. Graças a ele, nós sabemos como nasceu a igreja, como floresceu a igreja e como se desenvolveu a obra missionária.
Bendito seja o Senhor que usou o grego